Oi pessoal, eu quero muita atenção de vocês para um assunto que pode estar bloqueando a tua perda de peso, que é o que a gente chama de densidade calórica. Mas caso você ainda não seja inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma das notificações de todos os conteúdos que aparecem por aqui. Você já ouviu falar em densidade calórica? Ela faz uma relação entre o volume do alimento e quantas calorias existem ali. Os alimentos que possuem uma densidade calórica mais clássicos são os ricos em açúcares e basicamente as gorduras. Mas antes de me aprofundar nisso, deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Eu gosto muito de comparar o exemplo de um tijolo e de um travesseiro de plumas. O tijolo, mesmo que ele seja um volume pequenininho, ele concentra o peso dele naquele espaço pequeno. Já um travesseiro de plumas, ele é muito mais volumoso. E isso acontece também nos alimentos. Às vezes você não consegue entender por que você não consegue perder peso, mesmo comendo tão pouquinho. Pode até ser que você coma uma quantidade pequena, mas se os alimentos que você consome, os alimentos escolhidos, forem mais densos, terem mais essa densidade calórica, isso facilmente vai atrapalhar a restrição calórica, que é uma das partes essenciais para que o emagrecimento aconteça. Alimentos ricos em açúcares e refinados têm bastante essa característica de terem uma alta densidade calórica. E é bem comum que junto com essa combinação de refinados e açúcares venha também a gordura, que é um outro nutriente que também é muito denso. Então essa combinação faz com que um pequeno lanche vire praticamente uma bombinha calórica. Um exemplo clássico de alimento com grande densidade calórica são as receitas que vêm exatamente isso: farinhas, açúcares combinados. E outra coisa, quando a gente pensa nas farinhas, mesmo as farinhas integrais, elas têm também uma densidade calórica muito grande. Então, às vezes, dá aquela sensação de que, mas um bolo ele é feito com farinha integral, então ele não é tão calórico assim. Cuidado com essa ideia. Voltando no exemplo da receita. É bem comum um bolo, por exemplo, ter 2 xícaras de açúcar. Pensa comigo. 25 gramas tem em média 100 calorias. Isso, para você ter uma noção de volume, equivale a mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Uma xícara de açúcar tem em média 200 gramas desse produto, que vai equivaler a mais ou menos 800 calorias unicamente do açúcar. Se a gente pensa na farinha, é o mesmo exemplo. 2 colheres de farinha de trigo equivalem a mais ou menos umas 100 calorias. Uma xícara pode chegar até 650 calorias, também pensando unicamente na farinha. Então, se a gente pensa numa receita que combine 2 xícaras de farinha e 1 xícara de açúcar, que as receitas clássicas têm essa composição, é bem comum que só combinando esses 2 ingredientes você passe de 2.000 calorias. E eu nem tô contando os outros ingredientes. É claro que você não vai comer o bolo sozinho, mas vamos pensar que o bolo rendeu 10 porções e você foi lá e consumiu 2 porções em um lanche. Facilmente você vai passar de 500 calorias e nem vai ter percebido. Significa que você não pode comer esse alimento? Não! O que eu quero dizer é que você precisa ter uma atenção muito maior com todos os produtos que tenham essas combinações de ingredientes. E uma coisa que eu percebo bastante entre os pacientes que perderam peso e que conseguiram manter essa perda de peso é entender sobre a composição dos alimentos. Você saber o que é usado de ingrediente naquele produto e não simplesmente consumir com aquela ideia de que talvez seja fit, talvez seja light, sem se preocupar com quais ingredientes foram usados. Aprender a fazer escolhas é essencial para que você tenha mais saciedade e que você acabe optando por alimentos muito mais nutritivos ao longo do teu dia. Contar única e exclusivamente calorias vai fazer com que a tua perda de peso ela estagne muito rápido. Ela pode te fazer ter alguns resultados, mas o ideal é sempre a gente combinar a qualidade e a quantidade consumida. Quanto menos frequente a sua exposição a esses alimentos que têm essa característica de serem mais densos em calorias, mais leve vai ser o seu processo de emagrecimento. E melhor vai ser a sua relação com a comida, porque você vai aprender a escolher alimentos que te deem mais saciedade, que te deixem muito mais bem alimentado e muito mais nutrido. Você já tinha ouvido falar nesse termo, densidade calórica? Diz aqui nos comentários pra mim quais alimentos você percebeu que podem estar atrapalhando a tua evolução. E não esquece de curtir o vídeo. Um beijo e até a próxima!